Boa noite para vocês. Tudo bem, gente? Boa noite. Quem tá por aí? Quem está por aí nessa noite de segunda-feira pra gente revisar a matéria? Você está falando de onde? Tá todo mundo me vendo, me assistindo? Já tem alguém aí online? Me conta, deixa aí nos comentários. Vocês estão me ouvindo? Olá, pessoal do Ceará. Oi, Edilson. Edielson. Oi, pessoal. Oi, Alexandre. Ei, gente. Isso aí. Ei, Pati. Salvador. Luciano. Erilson. Boa noite, boa noite. Espírito Santo. Valparaíso de Goiás. Minas Gerais. Tá pertinho de mim. Oi, oi, Fábio. Ei, Mariana. Ai, que bom, gente. Vocês me acompanham. Fico feliz. Fico feliz. Não repara não que hoje eu estou assim, gente, adoentada. Fiquei muito doente, mas estou aqui firme e forte. Estou bem gripado. Todo mundo pronto aí para fazer essa revisão? Que bom que vocês gostam. Que bom, gente. Que bom, fico muito feliz. Boa noite, boa noite. Pessoal, antes de começar essa aula, eu quero dar um recado para vocês. Né? A gente fez uma parceria com uma loja aqui de Belo Horizonte e a gente vai estar premiando com um iPhone, gente. Uma pessoa, né, que participar desse desafio, que é um desafio simples, na verdade. Vocês têm que responder questão. Então, aquela pessoa que responder o maior número de questões, né, que responder de forma correta, né, que tiver o maior número de pontos, vai ganhar um iPhone. Então, é realmente imperdível, né? Você vai ganhar um prêmio, um iPhone, por estar estudando. Onde já se viu isso? Ganhar um iPhone só por estudar. Então, eu vou dar essa dica para vocês aí. Quem não viu ainda, eu postei nas minhas redes sociais, eu postei no meu Instagram, mas o Instagram não tá mostrando mais as minhas publicações para vocês. Eu acho que tá complicado o Instagram. Parece que você tá tendo que pagar para mostrar. E eu nunca paguei para mostrar nada, então tá complicado. Mas aí quem não viu ainda, acesse meu Instagram @profgabrielaxavier. Lá tem uma foto oficial do desafio. Né? O desafio consiste em 2 semanas. Eu vou fazer postagens diárias. Todo dia tem questão. Cada postagem tem uma questão. Você vai lá e responde a questão. Quem acertar o maior número de questões vai ganhar um iPhone. Agora tem 24 horas para você responder, né? Não adianta você, eu comecei a participar hoje, quero responder as perguntas antigas. Não pode. Você tem 24 horas. Então, por exemplo, eu fiz um post hoje, agora há pouco, há 2 horas atrás, você vai lá e responde. Dentro de 24 horas da data da postagem, você ainda pode participar. Depois não. Aí você pode entrar a hora que você quiser, mas dali pra frente. Tá bom? Quem quiser então participar desse desafio, aproveitem essa chance. Vamos lá, gente. Eu quero falar com vocês hoje sobre uma revisão de 2018, né? As questões de 2018. São mais de 5.000 questões, praticamente. São 5.000 e poucas questões que foram cobradas no ano de 2018. E eu tive esse privilégio de responder as questões nesse último mês. Eu fiquei respondendo essas questões e classificando essas questões para atualizar o livro. Quem não conhece o manual, esse aqui já está pronto, a edição 2019. Já está prontíssimo. Ops, até caiu. Já está prontíssima a edição 2019 e traz essas informações e essas atualizações. O que eu quero falar com vocês é, primeiro, não tem surpresa, né? Tudo que eu coloquei aqui no manual que estava sinalizado realmente apareceu nas provas. Uma coisa ou outra foi novidade, gente, mas assim, toda a matéria cobrada estava no manual. E além disso, ela estava sinalizada que seria cobrada. Então, essa é a importância, é por isso que eu faço um trabalho para vocês bem minucioso, para que vocês sintam segurança na hora da prova. Gente, não repara que eu tô assim, gripadérrima. Vamos lá, eu quero começar a revisar com vocês a matéria de Atos, para depois falar sobre poderes, organização, princípios e falar um pouquinho sobre o primeiro capítulo da matéria. Essa nova edição do manual. Gente, essa nova edição do manual já tá pronta? Já tá pronta, graças a Deus. Eu sei que muitos de vocês estão esperando. Nunca foi tão grande, eu nunca recebi tantos pedidos na minha vida pelo manual. Tô recebendo até, algumas pessoas estão até me xingando,
porque elas estão achando que eu tô segurando o manual, que eu tô segurando. Gente, pelo amor de Deus, né? Eu quero ajudar vocês. É muito difícil atender todas as pessoas. Eu tenho que responder muitas dúvidas dos alunos. Eu trato os meus alunos de uma forma especial. O manual vem junto com o curso, então eu tenho um número de horas limitado no meu dia, por isso que eu coloco aí alguns exemplares. Eu faço sempre uma turma bem limitada. Agora, quem quiser aí entrar na lista de espera, eu vou fazer um lançamento, um pré-lançamento de 2019, do Manual 2019. Vou fazer um pré-lançamento agora em dezembro, nos próximos dias. Então, quem quiser entrar na lista de espera, acesse agora o link da descrição desse vídeo, é www.gabrielaxavier.com.br/lista de espera. Acesse e deixe seu nome lá, você vai receber uma notificação assim que for liberado. Eu sei, gente, vocês querem demais, eu sei. É muito bom, viu, gente? É muito bom. Esse manual, ele completou um ano, agora ele completou 1 ano e 2 meses, né? 1 ano e 2 meses que esse manual tá mudando a vida de tanta gente. Vocês estão acompanhando aí, muito legal, fico muito feliz mesmo. Mudou a minha vida também. Lança 50 mil exemplares. Gente, o que eu cancelei de contrato, eu já quebrei contrato com a Saraiva, quebrei contrato com a Editora Fórum. Várias editoras estão atrás do meu manual e eu literalmente rescindi alguns contratos, porque eu faço um trabalho muito específico. É muito específico, é muito específico. Então ele tem que vir junto com o curso. Só quem tem entende. Só quem tem entende. Vamos lá, gente. Vou falar com você sobre atos administrativos. Atos administrativos é uma matéria que apareceu com muita frequência esse ano. Daí, se eu falar com vocês aí em termos de tópicos da matéria, sempre aparece mais questões de licitações públicas e Lei 8.112. Inclusive, eu quero trazer para vocês quais são os artigos da Lei 8.112 que são recorrentemente cobrados. Não sei se vai dar tempo de eu falar isso hoje, mas como a gente tem 4 dias de revisão, eu vou falar com vocês quais são os artigos mais cobrados da Lei 8666, 9784, Lei 8.112. Eu vou falar nesses dias que a gente vai estar fazendo revisão. Então tá, a gente está falando sobre atos administrativos. Ato administrativo, você tem que entender essa lógica dessa matéria. É uma matéria que vocês têm muita resistência, mas é uma matéria que é muito fácil. Ato administrativo, essa palavra atu, vem de atuar, né? É quando a administração pública quer atuar, manifestar sua vontade, ela edita um ato administrativo. Esse ato administrativo vai ser o quê? Disciplinado pelo regime jurídico administrativo. Ato administrativo, regime jurídico administrativo. Regime jurídico administrativo formado por aqueles 2 princípios, supremacia do interesse público e indisponibilidade do interesse público. Esse conceito é muito simples. Esse conceito respondeu a mais de 150 questões nos últimos 5 anos. Gente, tá vendo essa parte que tá amarelo? Amarelo é as partes destacadas em amarelo respondem de 100 a 200 questões. Vejam aí os aspectos mais importantes dessa matéria. Esse capítulo está disponível para download gratuito no meu site. Para quem não tem ainda, aproveitem. Esse conceito é importante. Beleza. Sabendo o conceito de ato administrativo, você tem que saber que é a diferença entre ato administrativo e ato da administração. Ato administrativo é uma espécie que está dentro de um gênero, o gênero atos da administração. Atos da administração são todos os atos editados pela administração. Quais são eles? Atos políticos, atos legislativos, atos privados, atos administrativos. Ato administrativo é uma espécie de ato da administração. Ato da administração é um gênero. Beleza. Elementos ou requisitos do ato administrativo. É aquele macete que você já sabe, né? Do CONFIFO. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Dos elementos do ato administrativo, você precisa saber mais sobre a finalidade e a competência. Nesse ano de 2018, os vícios no elemento competência predominaram as provas. Então, eu vou falar com mais atenção sobre os vícios do elemento competência. Pessoal, para praticar o ato administrativo, o agente público tem que ser competente, ele tem que ter poder para praticar aquele ato. Onde que está estabelecida essa competência? Na lei. Esse é um requisito vinculado à lei. Quando você assume a carreira de delegado, você assume com a administração, estabelece com a administração um vínculo estatutário. Vínculo estatutário é aquele que decorre de um estatuto.
Estatuto é uma lei da carreira, né? E a lei da carreira vai estabelecer os seus deveres, as suas prerrogativas e os seus poderes de atuar como delegado. É a lei que estabelece. Por isso que a gente fala que esse é um elemento vinculado aos termos da lei. E é por isso que a gente fala também que a competência ela é intransferível. Eu não posso assumir o cargo de delegado e trocar minha competência com um policial. Falar, vira delegado aqui e eu viro policial. Não posso fazer isso, é intransferível, é imprescritível. Se eu ficar anos como delegado e nunca prender ninguém, eu não perco a possibilidade de prender no futuro, né? Não quer dizer que eu nunca usei aquela competência que ela vai prescrever. Não, a competência ela é imprescritível, ela não prescreve em razão do decurso do tempo, beleza? E improrrogável. Agora o que cai nas provas de concurso são os vícios. Tá vendo aí, gente? Tem amarelinho. O vício que tem amarelinho responde mais questão. O vício que tem em verde, tá vendo? Destacado de verde, responde até 50 questões de prova. Todo o texto ele tá detalhado assim, para vocês entenderem o que é mais cobrado, né? Nesse textinho pequenininho aqui, são 300 páginas. Beleza. Quais são os vícios, professora, que eu tenho que saber? Excesso de poder, funcionário de fato e usurpador de função. Excesso de poder, gente, excesso de poder, olha o nome. É quando o agente público excede o seu poder. Ele pratica um ato que ele não tem competência para praticar. Ele excedeu o seu poder. Esse é um vício de competência. Vício é uma ilegalidade no elemento competência que vai ensejar a anulação do ato. Sabe por quê? A administração pública deve praticar atos em conformidade com a lei. Se ela pratica um ato em desconformidade com a lei, com um vício, ela deve anular aquela medida. A anulação gera efeitos ex tunc. Ex tunc é T de tunc, é T de testa. Quando você bate na testa, ela vai para trás. Ex tunc, efeitos que retroagem ao passado, apagando todos os efeitos gerados por aquele ato, como se ele nunca tivesse existido. Essa é a regra. Salvo em algumas exceções que nós temos anulações que geram efeitos ex nunc. Beleza. Excesso de poder é um vício, mas o vício campeão de prova de 2018 foi o funcionário de fato. Eu já previa isso, né? O funcionário de fato, gente, é aquele funcionário que está lá trabalhando na administração pública, com aparência de legalidade. Entretanto, existe um vício na sua investidura, né? Vamos dizer que você aí comprou um gabarito de uma prova. Comprou o gabarito, foi aprovado em primeiro lugar. Assumiu o cargo, está lá trabalhando todo dia, com aparência de legalidade. Entretanto, aí aquela fraude foi descoberta. Eles verificaram que você tinha comprado o gabarito. E aí que a sua nomeação vai ser o quê? Vai ser uma nomeação viciada, ela deve ser anulada, você não podia estar ali. Você concorda comigo? Agora, se a administração pública anular a sua nomeação, o que vai acontecer com os atos administrativos que você editou até então? E aí, o que vai acontecer com esses atos? Porque naquele momento você não tinha competência para estar ali. Você estava ali, mas tinha um vício na sua investidura. Você estava ali com aparência de legalidade, mas você não devia estar ali, não. Você comprou o gabarito da prova. Havia um vício na sua investidura. Naquela situação ali, quando a administração pública anular a nomeação, o que vai acontecer com todos os atos que você editou durante esse período? O que vai acontecer? Gente, a administração pública ela pode decidir. Quando eu estiver diante de um vício no elemento competência ou no elemento forma, que for um vício relativo, um vício que não seja grave, esse vício ele pode ser corrigido, ele pode ser convalidado. Isso é muito importante, isso me caiu muito em prova de concurso, vocês esquecem isso. Porque geralmente, quando eu tenho um vício de legalidade num ato administrativo, ele deve ser anulado. Agora, quando eu estou diante de um vício relativo, um vício que não é grave, nos elementos forma e competência, esse é um vício que é passível de o quê? Convalidação, de correção. A administração pública ela pode corrigir aquele vício, porque ele não é um vício grave. Sabe nessa situação que eu falei com vocês? Nossa, a prof tá mal, viu, gente? A prof tá mal hoje, tá mal. Pessoal, sabe nessa situação que eu falei com vocês? Exatamente. Sabe nessa situação que eu falei com vocês? Quando um funcionário de fato, que roubou o gabarito, está lá trabalhando na administração, com aparência de legalidade, ele estava editando vários atos administrativos. Mas naquele momento, não era ele que estava editando aquele ato. Não era ele. Ele estava atuando em nome da pessoa jurídica na qual ele estava inserido. Então, quando ele foi lá e elaborou um ato administrativo, não foi ele que editou aquele ato, não. Foi a pessoa jurídica na qual ele estava inserido. Então, por exemplo, se ele estava trabalhando no governo do Estado de Minas, foi o governo do Estado de Minas que editou aquele ato administrativo, em razão da teoria da imputação volitiva.
A vontade do agente, gente, é imputada à pessoa jurídica na qual ele está inserido. Então, em razão dessa teoria da imputação volitiva, considera-se que os vícios de competência na edição daqueles atos que aquele funcionário de fato editou durante aquele período, esse vício de competência é um vício que é relativo, é um vício que não é grave, ele é passível de convalidação. A administração pública pode decidir, vamos convalidar, corrigir esse vício ou vamos anular esse ato? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o quê? Correto? Isso é importante. Além disso, outro ponto importante. Se eu anulei a nomeação daquele servidor, ele vai ter que devolver para os cofres públicos todos os salários que ele recebeu durante o período que ele trabalhou? Não. Olha só, gente, eu tô falando agora com vocês um exemplo de anulação que não gera efeitos ex tunc. Porque pensa só comigo, você comprou o gabarito da prova, tava lá, foi nomeado irregularmente, tinha um vício na sua investidura. Foi descoberta a fraude. A nomeação sua foi anulada. Mas você não tem que restituir a administração pública de todos os salários que você recebeu. Não tem, gente. Sabe por quê? Se você fizesse isso, a administração pública estaria se enriquecendo ilicitamente. Sabe por quê? Durante todo aquele período, a despeito do fato de que você não devia estar ali, você fraudou o concurso, a despeito desse fato, você realmente trabalhou. Então, se você realmente trabalhou, a contraprestação é devida. A administração pública ela não pode o quê? Se favorecer com o seu trabalho, com a sua mão de obra e não pagar. Não pode. Porque senão ela estaria se enriquecendo ilicitamente. Por essa razão, estou falando agora com vocês um exemplo de anulação que gera efeitos ex nunc, não gera efeitos ex tunc. Sabe por quê? No momento que a sua nomeação foi anulada, o que vai acontecer? Você vai parar de trabalhar na administração pública. Agora, você não vai ter que restituir a administração. Os efeitos da anulação da nomeação não vão retroagir ao passado, no sentido de que você teria que restituir a administração pública. Não vão retroagir ao passado. Esse é um exemplo claro. Vocês têm que saber disso. Eu quero saber se está ficando claro para vocês. Me dá um feedback aí. É um exemplo de anulação que gera efeitos ex nunc. Regra, a anulação dos atos administrativos gera efeitos ex tunc, salvo em algumas situações em que a doutrina e a jurisprudência admitem o quê? Como nesse caso aqui, efeitos ex nunc na anulação de um ato administrativo. Vocês têm que tá claro isso, beleza, gente? Exatamente. Tá claro isso? Tá todo mundo achando claro? Todo mundo entendeu? Isso tem que ficar claro. Não quero ninguém com dúvida. Vocês me desculpem, assim, ficar coçando meu nariz, mas a prof é uma pessoa muito alérgica. Além disso, pessoal, usurpação de função. Usurpador de função. Quem é usurpador de função, gente? Usurpador de função é você que acordou um dia mal-humorado, que odeia o seu vizinho, e seu vizinho folgado costuma parar o carro dele bem perto da porta da garagem. Você acordou irritado, você tem uma fantasia de policial, vestiu a fantasia de policial e saiu multando seu vizinho. Você usurpou a função de policial. Você roubou aquela função de policial. Aquele ato ali, gente, aquela multa que você colocou no para-brisa do carro do seu vizinho, ela gera algum efeito perante os órgãos de trânsito? Não gera, correto? Você usurpou uma função que não é sua, aquele ato é um ato inexistente. Esse também é um vício de competência, você não tinha competência para estar ali, beleza? Então, prof, sobre o elemento competência é um elemento vinculado, ele é improrrogável, imprescritível, é muito importante, intransferível. Ah, professor, e quando a gente está diante de uma delegação de competências, avocação de competências? Eu vou falar isso para vocês daqui a pouquinho, mas eu não estou transferindo competência quando eu delego uma competência, não. Eu estou ampliando temporariamente a competência e ampliando para uma outra pessoa. Já explico isso. Beleza. O que é mais importante são os vícios. Excesso de poder, funcionário de fato e usurpador de função. Funcionário de fato foi o vício campeão desse ano. Então, presta muita atenção nisso. Agora, uma coisa importante. Quando a administração pública estiver diante de um ato administrativo viciado, tem um vício de legalidade. Só que o vício de legalidade é um vício que é relativo, não é grave e é no elemento forma ou no elemento competência. Ela pode decidir se ela vai corrigir aquele vício, convalidar aquele vício, ou se ela vai anular aquele ato administrativo. Para convalidar, gente, para corrigir alguma coisa, é preciso ter foco. Foco, FO.
de forma, CO de competência. Vícios relativos aos elementos forma e competência são passíveis de convalidação de correção. Foco, beleza? Para convalidar é necessário ter foco. Beleza, gente? Finalidade. Pessoal, finalidade foi um elemento muito cobrado. Vejam aí, tá até em vermelho. As partes em vermelho, elas respondem 200 a 300 questões ou mais, né? Das questões de concurso público nos últimos 5 anos. Finalidade. Os atos de administração serão aplicados, serão o quê? Praticados com a finalidade de alcançar o interesse público. Cada ato tem uma finalidade específica, por exemplo, o ato de desapropriação, que é desapropriar um terreno para construir uma escola, para construir algum tipo de hospital, correto? Uma finalidade específica. Agora, a administração pública ela não pode alterar a finalidade do ato, uma vez que aquela finalidade já foi o quê? Já foi editada, já foi declarada. Salvo em uma situação, que a gente está diante da predestinação lícita. Né? Existe uma situação em que, por exemplo, a administração pública desapropriou um imóvel para a construção de uma escola. E depois o interesse público mudou e verificou-se que é mais importante construir um hospital. É possível alterar a finalidade inicial do ato, que era construir uma escola, para agora mudar essa finalidade para a construção de um hospital? Sim, é possível só nesse caso, porque eu estou diante de uma situação de predestinação lícita. Mudança da destinação daquele ato, da finalidade, mas a finalidade, a outra finalidade, né? A nova finalidade também é uma finalidade ligada ao interesse público, beleza? Agora, quando o professor, um agente público, edita um ato administrativo visando atender o interesse próprio, visando prejudicar alguém, visando algo que não esteja ligado ao interesse público, aí eu estou diante de um vício grave, é um desvio de finalidade. O desvio de finalidade é um vício gravíssimo e se a administração pública verificar, né, que aquele vício existe, está presente em um ato administrativo, aquele ato deve ser anulado. Deve, é um dever, deve ser anulado porque é um vício grave. Beleza, prof. Forma, gente, sobre a forma, o que vocês precisam saber? A forma é o instrumento pelo qual a administração pública manifesta a sua vontade. Em regra, a administração pública manifesta a sua vontade de forma escrita. Mas existem outras formas de manifestar a vontade, né? Quando o guarda de trânsito faz assim, ele tá mandando o quê? Você parar, não tá? Isso é uma forma de manifestar a vontade. Claro que é. Inclusive, gente, em algumas situações, o silêncio da administração vai ensejar a manifestação de vontade. Se assim estiver previsto na lei, se na lei estiver previsto assim, olha, nessa situação, se a administração pública se mantiver silente, isso vai implicar numa negativa. Ou vai implicar que ela está concordando? Se assim estiver na lei, se tiver disciplinado que o silêncio enseja manifestação de vontade, até o silêncio pode que manifestar a vontade da administração. Se assim estiver na lei. Se assim estiver na lei. Beleza? Em regra, a forma é escrita, mas existem outras formas de manifestar a vontade da administração. A forma é um mero instrumento. É o meio pelo qual a administração pública vai manifestar o que ela quer fazer, né? A vontade dela. Ela é um mero instrumento. Por isso que a gente fala que um vício de forma é um vício relativo, né? Um vício que não é grave. Vícios que não são graves, os elementos forma e competência são passíveis de correção, de convalidação. Para corrigir um vício é preciso ter foco. FO de forma, CO de competência. Vícios relativos a esses dois elementos são passíveis de convalidação ou correção. Ah, eu acho que sim. Vamos ver, né, gente? Vamos ver. Gente, a professora está gripadérrima. Gripadérrima. Beleza. Sobre a forma é isso. Motivo, pessoal. Motivos são as razões pelas quais a administração pública pratica um ato administrativo, né? O motivo, o que é importante sobre o motivo é a teoria dos motivos determinantes. Se a administração pública declara um motivo e aquele motivo estiver viciado, né, existe uma ilegalidade naquele motivo, o vício no motivo enseja o vício no ato, né? Se existe um vício no motivo, aquele vício do motivo contamina o ato, correto? Então, por isso que o motivo tem que ser real, verídico, correto? E em conformidade com a lei. Beleza. Além disso, objeto. Objeto é o que o ato pretende alcançar. Vícios no objeto que vocês têm que saber. Objeto materialmente impossível, por exemplo. É um decreto que proíbe a morte. Materialmente, é impossível proibir a morte, correto? Outro vício, objeto juridicamente impossível. É um ato, por exemplo, que autoriza a prática de um crime.
Juridicamente isso é impossível, né? Haja vista que o crime é condenável na sociedade. Ela é prevista na legislação no direito penal. Beleza? Falando em penal, vai sair manual de penal? Vai sair, gente, esse ano, eu tô sofrendo pra terminar, mas eu vou terminar, Beleza. Sobre tudo isso que eu falei com vocês, o macete bom é vocês lembrarem que o objeto é sempre o verbo no infinitivo que está ligado à atuação da administração. Quando o policial vai te multar, multou o seu carro lá que está estacionado no local proibido, o policial é competente, né? Ele tem competência que está na lei, no estatuto da carreira dele para te multar, né? E ele vai te multar porque você está descumprindo as normas de trânsito. Esse é o motivo, com a finalidade de garantir um bom funcionamento do trânsito, da sociedade, essa é a finalidade. De que forma que ele vai te multar? De forma escrita. E qual que é o objeto desse ato, prof? A gente vai ter que pegar um guardanapo. Qual que é o objeto desse ato, gente? Multar. É o verbo no infinitivo que está relacionado àquela atuação. Beleza? Beleza. Gente, eu posso pegar um guardanapo? Posso? Que falha nossa, hein? Posso. Me dá um minutinho, hein? Voltei. Gente, vamos lá. Antialérgico, né? Nossa, professor, eu sou muito... Gente, eu sou muito alérgica. Vamos lá. Atributos do ato administrativo. Presunção de legitimidade, imperatividade, autoexecutoriedade, tipicidade. Caiu mais no ano de 2018, imperatividade e autoexecutoriedade. Mas é sempre bom lembrar todos os atributos. Gente, presunção de legitimidade, né? Presume-se que os atos administrativos são legítimos, né? Presume-se que eles foram editados em conformidade com a lei. E que eles são verídicos, que correspondem com a verdade. Essa é uma presunção relativa. Admite-se prova em contrário, né? Então, presume que lá o policial que foi lá e me multou, presume que aquela multa é devida, que eu estava mesmo estacionado no local proibido. Mas eu posso recorrer? Eu posso falar, não, eu não estava nem no país, eu estava fora. Posso recorrer? Poder eu posso, né, gente? Essa é uma presunção relativa, beleza? Imperatividade. Imperatividade é aquele atributo ligado ao poder do Estado, né? Poder de império. O Estado, como ele busca alcançar o interesse da coletividade, ele tem alguns poderes que nós particulares não temos. Nenhum desses poderes é a prerrogativa de impor alguma obrigação, um dever de não fazer, impor algo que nós devemos cumprir, né? Imperatividade, poder de império do Estado. Exigibilidade ou coercibilidade. Se a gente eventualmente não atender essas imposições do Estado, né? Quando o Estado determina, por exemplo, não estacione nessa esquina, né? Uma determinação, uma imposição. Se a gente não cumprir isso, o Estado ele pode nos multar. Ele pode usar de meios indiretos de coerção para fazer a gente cumprir aquelas determinações. Esses meios indiretos são extremamente importantes, né, para a gente cumprir aquelas leis, aquelas regras, beleza? Autoexecutoriedade. Em algumas situações, né, algumas situações emergenciais, situações que são admitidas pela lei, a administração pública ela pode executar a medida, né, que o particular não cumpriu. Vamos dizer que você parou seu carro no meio de uma avenida, parou seu carro, deixou seu carro lá. É uma multa, só te multar, não vai ser muito eficaz, vocês entendem? Não vai ser muito eficaz. Por essa razão, gente, o que é mais eficaz é já rebocar o seu carro, já retirar o carro de lá. A administração pública vai lá e auto-executa aquilo ali. Você não está respeitando, não, a legislação de trânsito? Então vamos lá, vamos auto-executar, vamos tirar seu carro dali. Gente, vocês estão vendo que toda essa parte tem vermelho? Em vermelho, eu já falei com vocês, né? 200 a 300 questões de prova. São os aspectos mais importantes que foram cobrados nas provas de concurso público. Toda essa parte está em vermelho. Toda essa parte. O número de questões é infinito, que é respondido por isso aqui. Então tem que saber, né? Assim, é besteira deixar de lado algo que a gente sabe que cai, né? Não tem como deixar de estudar. Vamos lá. Tipicidade é um atributo que a Maria Silva Zanella de Pedro, que ela trabalha esse atributo, né? Ela que trouxe isso para a doutrina e isso cai nas provas de concurso público. Fala que para a prática de cada ato administrativo existe um tipo,
né? Uma forma de ato que vai ser adotada. Por exemplo, para desapropriar é necessário um decreto de desapropriação. Isso é muito fácil, né? Difícil, assim, não cai com tanta frequência quanto os outros atributos. Não vou falar com vocês sobre fase de constituição, existência, validade e eficácia, porque não apareceu muito esse ano. E a gente está fazendo uma revisão. Vou falar com você sobre atos negociais. De todos os atos, gente, espécies de atos que vocês ficam lá desesperados. Os atos negociais são os atos que vocês realmente devem se preocupar. O que está em verde aí responde até 50 questões, o que está em vermelho de 200 a 300 questões. Então, vamos focar no que está em vermelho. Vamos lá, gente. Ato administrativo negocial, né? Negocial, olha esse nome. Negocial é aquele ato que envolve um negócio, né? Um negócio. As partes que se beneficiam com aquilo ali. O particular está buscando um benefício, alguma autorização, alguma permissão, né? Dos atos negociais, os que mais caem são autorização, permissão e licença. Vamos lá, de uma vez por todas, aprender o que é isso. Autorização, gente, olha só. Ato administrativo discricionário e precário, no qual a administração pública vai conceder um benefício ao particular, né, para a prestação de um serviço público, para a utilização de um bem de forma privativa, de um bem público. Como assim, prof? Me dá um exemplo. Se eu quiser um dia fazer um aulão para vocês, um aulão numa praça pública, eu posso chegar lá e parar a praça, e fechar a praça, e começar a dar o aulão? Não posso. Eu tenho que ter uma autorização do poder público para o quê? Para realizar aquele aulão. Prof, quem é que está se beneficiando com o aulão? Eu e os meus alunos. Mas o restante da coletividade, né, as pessoas que costumavam usar aquela praça, não estão se beneficiando. Então, a autorização é um ato discricionário e precário que vai conceder um benefício ao particular, né, como esse que eu falei com vocês, e esse ato vai ser concedido no interesse do particular. É o que acontece com as moças que casam na praia, né? Elas fecham uma parte da praia e quem vai se beneficiar com aquele fechamento da praia é a noiva, correto? Elas fecham aquele bem público, elas pedem uma autorização para o poder público para casar na praia, fechando uma parte da praia ali para fazer aquela festa, e quem se beneficia com aquele ato são elas mesmas, né? É um ato cujo benefício é para o particular. Beleza. Além disso, licença. A licença, gente, por sua vez, é diferente. A licença é um ato vinculado aos termos da lei. A administração pública estabelece que em algumas situações, em razão do poder de polícia, né, existem situações em que, por você, por exemplo, construir um prédio, construir um edifício, você precisa de uma licença, né? Haja vista que aquela atividade é uma atividade de risco. Então, a administração fala o seguinte, olha, eu vou restringir a sua liberdade individual de sair construindo um edifício, porque vai saber se esse edifício vai cair. Vai saber se você tem condição de construir. Vai saber se isso não vai representar um perigo para a sociedade. Vou te restringir sua liberdade individual. Vou falar o seguinte, você só pode construir se você tiver uma licença. Aí você fala, meu Deus, e como é que eu consigo essa licença? Ó, boa notícia. A licença é um ato vinculado aos termos da lei. Se você cumprir todos os requisitos da lei, se você cumprir os requisitos da lei, né, que estão lá na lei, você vai ser o quê? Você vai ser agraciado com a licença. Então, a licença, né, ao contrário da autorização, é um ato vinculado. E a autorização já é um ato o quê? Discricionário. A administração pública vai ficar lá pensando, será que eu deixo aquela menina casar na praia? Será que ela não vai inviabilizar a utilização da praia por muitas pessoas? Não. Será que dá? Será que não? Existe uma análise discricionária na autorização. E a permissão, prof? Gente, a permissão, assim como a autorização, é um ato discricionário e precário, né? No qual a administração pública concede ao particular a prerrogativa de prestar um serviço público, de utilizar um bem de uma forma privativa. Entretanto, nesse caso, na permissão, quem vai se beneficiar com aquele ato é a coletividade em geral. Lembra que eu falei com vocês que eu iria dar um aulão na praça? Quem ia se beneficiar com esse aulão? Eu, professor, e vocês aí, alunos, né? Mas o resto da coletividade não ia. Agora, a situação é diferente se eu fosse, por exemplo, organizar uma feira de artesanato. Se eu organizo uma feira de artesanato, eu tô falando assim, olha, prefeitura, eu vou fazer uma feira de artesanato, isso vai ser bom demais para a população, vai movimentar o comércio, e inclusive nessa feira vai ter atividade recreativa para criança, vai ser uma boa alternativa de lazer para a família. Todo mundo vai aproveitar essa feira de artesanato. Aí a prefeitura,
Será? Será que concedo essa permissão? Será que sim? Será que não? Então, na permissão, gente, o interesse é público, beleza? E na autorização, o interesse é particular, do particular do privado. Prof, me dá um exemplo. P de permissão, me dá um macete. P de permissão é P de interesse público, beleza? Esses são os atos negociais mais cobrados. E quero falar com vocês agora sobre hipóteses de extinção dos atos administrativos. Gente, sobre ato administrativo, se você quiser aí, eu não consegui estudar, meu Deus, eu tenho que fazer uma prova semana que vem, estuda isso. Extinção dos atos administrativos, olha só. É o aspecto mais cobrado da matéria. Hipótese de extinção do ato administrativo. Vamos lá, a hipótese mais cobrada é muito fácil, porque vocês já sabem muito sobre ela, mas eu vou falar. Extinção do ato administrativo em decorrência da anulação. O ato administrativo que foi editado com um vício de legalidade, né, gente? Ele deve ser anulado. E, em regra, a anulação gera efeitos ex tunc, efeitos que retroagem para o passado, apagando todos os efeitos gerados por aquele ato como se ele nunca tivesse existido. Essa é a regra. Entretanto, existem exceções. Falei com vocês no início da aula, uma situação em que a gente teve uma anulação gerando efeitos ex nunc. Já dei essa dica para vocês. E um ponto importante que vocês precisam saber é que no direito administrativo predominam-se os prazos de 5 anos. Se for para chutar, chuta 5, viu, gente? 5 anos ou 5 dias. 5 anos, 5 dias são os prazos que predominam no direito administrativo. A administração pública tem um prazo de 5 anos para anular um ato administrativo que gere um benefício para um particular de boa-fé. Né? Esse é um prazo decadencial de 5 anos, ele aparece bastante. Não errem isso, pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus. Além disso, a anulação é um dever da administração. Se ela verificar uma irregularidade, uma ilegalidade, ela deve anular aquele ato. Convalidação, prof. Eu já falei com vocês, né, gente? Quando eu estiver diante de vícios relativos, vícios que não são graves, nos elementos forma e competência, esses vícios, eles podem ser corrigidos. Então, a administração pública pode decidir: eu vou anular esse ato aqui, que tem esse vício de competência relativo, ou, eu vou convalidar esse vício. Eu vou convalidar, eu vou corrigir. A administração pública pode fazer essa análise, essa decisão, sim, pode ser feita pela administração. Agora, gente, a convalidação não pode desencadear lesão ao interesse público. O ato deve possuir defeitos sanáveis, né? Defeitos no elemento forma e competência. Não são passíveis de convalidação os atos com defeitos, a convalidação gera efeitos ex tunc, ou seja, a partir do momento que a administração pública convalidou, né, corrigiu um vício, aquela correção retroage ao passado, como se o ato tivesse sido o quê? Editado em conformidade com a lei desde o seu nascedouro, beleza? Não pode convalidar, gente, atos com vícios dos elementos objeto, finalidade e motivo, já falei com vocês, atos que possuem defeitos graves, quando a convalidação causar prejuízos a terceiros, quando se tratar de defeitos graves, já falei. Outra hipótese de extinção do ato administrativo é a revogação. Quando aquele ato não é mais conveniente e oportuno, né? Eu estou diante de um ato legal, um ato que foi editado em conformidade com a lei, entretanto, ele já não é mais conveniente, ele já não é mais oportuno. A administração pública pode o quê? Só revogar aquele ato. A revogação gera efeitos ex nunc. Nunc é o que, gente? N de nuca, quando você bate na nuca, ela vai pra frente, Já tem 30 minutos, gente. Não, gente, eu queria falar tanta coisa, eu nem acredito. Ela vai pra frente ou frente. Efeitos o quê? Dali pra frente, não produz efeitos mais aquele ato. Cassação, pra terminar, gente, tô terminando. Gente, cassação. Em algumas situações, a administração pública, em algumas atividades, a administração pública ela tem que autorizar, né, o exercício de algumas atividades. Por exemplo, você não pode sair com seu carro, dirigir quando você completou 18 anos. Você tem que ter uma carteira de habilitação, né, na qual mostra que você tem condição de realizar aquilo ali. Né? Essa restrição à sua liberdade individual de sair dirigindo é um exercício do poder de polícia. Beleza. Mas vamos dizer que você... Nossa, gente, tá foda, hein? Tá foda. Vamos dizer que você... Vamos dizer que você aí tá cheio de multa. Parecendo alguém que eu conheço. Começa com Gá, termina com Briela.
parecendo em alguém que eu conheço, alguém desatento. Pois é, um perigo, um perigo, um perigo. Até, aliás, gente, assim, eu vou parar de dirigir, só uma aspas, assim. A prof aqui pode estudar a vida inteira, mas dirigir, gente. Mas tá, tirando esse desabafo, quando, por exemplo, aí você tá cheio de multa, a sua carteira de motorista vai ser cassada, você não quer cumprir os requisitos necessários para manutenção da sua carteira. Se você não cumpriu os requisitos necessários, a sua o quê? Carteira vai ser cassada e a cassação é uma hipótese de extinção dos atos administrativos. Outra hipótese, caducidade, né? Extinção de um ato em decorrência de uma lei superveniente ou de um ato superveniente que vá contra o ato, o primeiro ato que foi praticado pela administração. Por exemplo, você aí tem uma licença para construir uma indústria num determinado bairro. Aí chega uma lei municipal e estabelece que aquele bairro, a partir daquele momento, vai ser um bairro residencial. Aí a sua licença o quê? Caducou? Caducou, gente. Não tem como você construir uma indústria num bairro que agora é residencial. Sua licença caducou, beleza? Caducidade também é uma hipótese de extinção do ato administrativo. E contraposição, né? Quando eu tenho um ato que extingue o ato anterior, né? Você foi nomeado e depois existe um ato de exoneração, né? O ato de exoneração extingue o ato de nomeação. Beleza. Sobre atos administrativos, gente, dá uma olhada aqui. Eu não vou conseguir ler para vocês, mas aqui, a atualização das frases poderosas. Quais são as frases mais cobradas nas provas de concurso público? Ai, eu vou deixar isso para vocês no site, porque o arquivo lá não está atualizado. Eu falei com vocês muito sobre atos administrativos, a gente vai ter um dia que eu vou falar sobre agentes, licitações. Eu queria ter falado sobre poderes, eu vou ver se eu consigo deixar um resuminho para vocês em algum lugar. Mas eu vou encerrar porque, olha só, gente, já tem 41 minutos. Prometo que amanhã amanhã vai ser mais rápido porque eu vou passar de uma forma diferente. Eu vou mostrar como que vocês conseguem responder todas as questões desse ano de 2018. Como conseguir responder todas as questões em pouco tempo. É uma técnica que eu uso, é bem diferente. Bem diferente. Gente, não tem desconto, não teve Black Friday do manual. O manual tá em falta. Eu tenho agora a nova edição de 2019. Chegou, graças a Deus já chegou. A gente briga com a gráfica e chegou. Então, a gente vai ter um lançamento esse ano ainda, um pré-lançamento de 2019 para vocês. Então, quem quiser, se inscreva na lista de espera. Acesse o www.gabrielaxavier.com.br/lista de espera para se inscrever. E a gente vai estar... Vamos trabalhar esses dias aqui juntos, vamos fazer essa revisão, vai ter muita coisa importante para vocês. E quem quiser participar do desafio, gente, você pode ganhar um iPhone só estudando. O Instagram não tá mostrando as minhas postagens para os meus alunos, não tá mostrando mais, mas eu tô falando aqui para vocês. Como que funciona? Existe uma foto oficial no meu Instagram. Tem as regras. Vocês só precisam responder as questões que estão em cada post. Quem responder as questões, né? Quem acertar o maior número de questões vai levar um iPhone. Ganhar prêmio estudando. Fala sério, né? Vocês não passaram ainda, mas vai estar todo mundo de iPhone. Todo mundo não, né? O mais espertinho vai estar de iPhone. Gente, eu vou encerrar essa aula porque realmente eu tô muito gripada mesmo. Vocês gostaram? Como é que tá? Gostaram? Meu querido, que delícia, adoro, querida Sirlene, entre em contato comigo, gente, eu adoro gente esforçada, né, quem não gosta? Porque assim, aí depois a gente contrata de uma forma bem remunerada vocês. Show de bola, que bom, fico muito feliz mesmo. Volto amanhã é a aula mais importante, então aproveitem. E na quarta-feira a gente vai falar sobre licitações, contratos e agentes públicos, tá bom? Um beijo grande para vocês. Que bom, fico feliz. Os manuais não estão disponíveis, não estão disponíveis para venda, né? Eles estão esgotados, mas já chegou os novos manuais de 2019, então eu vou lançar, sim. Vou fazer um pré-lançamento, uma venda de poucos exemplares, de um dia no mês de dezembro. Então, quem quiser, inscrevam-se na lista de espera. A lista de espera está aí na descrição desse vídeo. Assim que a gente liberar, a gente manda um e-mail para vocês no mesmo dia, vocês ficam sabendo, tá bom? Um beijo grande. Tchau, gente. Foi ótimo estar aqui com vocês. Tchau.